Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é uma imensa alegria de poder ministrar a palavra do Senhor aqui nessa noite. Eu queria muito agradecer, primeiramente, a Deus por esta oportunidade que Ele tem concedido a mim aqui para ministrar a palavra dEle. Irmãos, deixa eu contar um breve testemunho aqui para a igreja, que logo quando eu casei, que eu mudei para cá, acendeu uma chama dentro do meu coração, um sonho de pregar nos 3 setores. E logo quando eu casei, que eu mudei para cá, eu fui convidado para poder ministrar a palavra de Deus ali. E também havia uma chama no meu coração, um sonho, para poder ministrar aqui também na sede. Mas, quando eu vi os pastores, os presbíteros que subiam nesse púlpito, eu comecei a desistir desse sonho. Porque vendo esses homens de Deus com tão grande conhecimento, nesse momento eu vi que eu era pequeno no meio deles. Mas esse sonho havia saído do meu coração. Mas Deus, Ele realizou esse sonho. E aqui estou hoje. Glória a Deus. Estou na dependência dEle. É claro, irmãos, que dá um nervosismo na gente, porque, é claro, diante de uma igreja que é bem instruída na palavra do Senhor, então a gente tem que se preparar muito, bastante, para poder trazer uma mensagem do céu para a igreja, porque a igreja do Senhor, ela merece o melhor. Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés, por gentileza. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36 até o 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36 ao 44. Agradecer ao pastor Ziel, que concedeu essa oportunidade, tá bom, pastor? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Abençoar também a vida do pastor presidente, que não está aqui hoje, mas que Deus possa continuar abençoando a vida dele, abençoando a vida da igreja também. E louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui hoje comigo. Sempre quando ela vai louvar, irmãos, eu sempre fico ali no cantinho, segurando, sentindo o nervosismo que ela sente. Eu acredito que ela vai estar do mesmo jeito que eu fico, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Podemos assentar glorificando ao nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, no capítulo 24, Jesus ele vai trazer um ensino, um estudo acerca do sermão profético. Esse sermão é um sermão escatológico, e o qual Jesus trata de sinais e acontecimentos que encaminham para o fim dos tempos. Nesse discurso, Jesus aborda sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a exortação à vigilância. Acerca da vigilância, esses alertas são aplicados a todos nós. No versículo 36, ao qual nós lemos, o próprio Jesus vai começar a dizer que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Louvado seja o nome do Senhor.
Nos versículos lidos por nós, do verso 36 ao versículo 44, Jesus diz como seria a sua vinda. E Jesus cita duas ilustrações: os dias de Noé e o ladrão da noite. Louvado seja Deus. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, para o livro de Gênesis, a qual foi escrito por Moisés, no capítulo 6 nós entendemos melhor essa explicação, essa ilustração de Jesus. Dito por Jesus que nos tempos de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Observe que Jesus está revelando que as pessoas estavam distraídas, presas nos desejos e prazeres da carne. Nesse tempo, as pessoas se preocupavam mais com o seu bem-estar, se preocupavam mais com a sua vida, mas não se preocupava com a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus fala de casamento, nós lembramos automaticamente de festa. As pessoas festejavam-se, alegravam-se, elas estavam ali fazendo as suas vontades. Tudo isso são coisas momentâneas, coisas passageiras, que são manifestadas de obras da carne. Não porque festa de casamento é um problema, mas os irmãos vão entender profundamente a seguir, que nós iremos meditar aqui nessa explicação. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, Paulo ele vai falar sobre essas manifestações de obras da carne. Olha só o que o texto vai dizer: porque as obras da carne são manifestadas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir um parêntese e dizer para a amada igreja: se tem festa, tem bebida. Se tem bebida, tem também dissensões. Porque a bebida ela pode levar a pessoa a ter dissensões com o seu próximo, ou seja, dissensões é falta de concordância com a outra pessoa. Eu posso não concordar com o que você falar, eu não posso concordar com a sua atitude, e isso pode gerar uma dissensão. Tendo essa dissensão, pode trazer a ira, e irando, isso pode levar-nos ao ato de um homicídio. Louvado seja o nome do Senhor. É saber de todos, acredito que tem visto há uns dias atrás um noticiário de um homem que matou uma criança, não sei a idade, não me lembro, mas isso aconteceu porque houve uma dissensão. Ele queria algo, mas ela não queria. E segundo o que foi visto pelo vídeo, a menina não quis e disse que ia contar para sua mãe. E eu vi esse cara dizer que nesse momento o diabo pegou ele. Olha só. E ele foi para cima da menina e pegou ela pelo pescoço. E ali aconteceu o homicídio. Por quê? Por falta de concordância. Por mais que esse ato dele estava errado, mas houve ali uma dissensão. E estas coisas ditas aqui por Paulo em Gálatas são coisas que aconteceram também no Antigo Testamento, principalmente na época em que Noé estava vivo. E por causa dessas manifestações, dessas obras da carne, a ira de Deus é ativada. A ira de Deus ativa sobre aquela nação. Deus se ira com aquele povo. E Paulo ainda termina o texto dizendo que acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Tais pessoas que cometem estas manifestações, esses atos da carne, não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7 e também verso 11 ao 12, diz a Bíblia que a corrupção, a maldade e a violência se multiplicou tanto que Deus arrependeu de ter feito o homem.
Deus se arrepende de ter criado a raça humana. E Deus vai decidir acabar com a raça humana, por exceção de Noé e a sua família, porque estes eram tementes ao Senhor, estes eram servos do Senhor. Deus sabia que o dilúvio não tiraria o pecado do mundo. Deus sabia muito bem disso, que o dilúvio não tiraria o pecado do mundo. Mesmo assim, Deus manda Noé construir uma arca. Por quê? Porque enquanto a arca estivesse sendo construída, esse também seria o tempo de arrependimento para aquela humanidade. Enquanto Noé estivesse construindo a arca, havia chance, tempo suficiente para o povo se arrepender dos seus pecados. Mas me diz uma coisa, o povo se arrependeu? O povo não se arrependeu. A Bíblia ela não deixa claro quanto tempo que Noé levou para construir a arca, mas acredita-se que foi cerca de 100 anos. Agora imagine só você no lugar de Noé, construindo a arca, pregando, ministrando a palavra de Deus, durante 100 anos, e você não ganhar uma alma para Deus. Nenhuma alma se converteu ao Senhor. Nenhum humano, nenhuma pessoa, nenhum homem quis entrar na arca. Nenhuma pessoa aproveitou esta oportunidade. Suponhamos que Noé levou cerca de 100 anos. Durante esses 100 anos, ninguém quis chegar até a arca. Ninguém quis. Depois que é passado esse tempo, que a arca agora já está pronta, Deus manda Noé entrar dentro da arca. Noé vai e entra dentro da arca. E depois que Noé está lá dentro, ainda leva cerca de 7 dias para que começasse a chover, que o dilúvio começasse. Deus ainda deu mais 7 dias para a humanidade se arrepender, para eles poderem bater na porta da arca e poder entrar dentro da arca. Mas mesmo assim, os homens não quiseram. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, 23 vai dizer que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Se o pecado entrou no mundo por um homem, também por um homem, o mundo seria liberto do pecado. O pecado foi entrado no mundo por um homem, mas por um homem, o pecado é retirado. Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi preciso, por amor à humanidade, Deus dar seu único filho. Isso que o Senhor Deus fez, o dilúvio, Deus sabia muito bem, é claro, que isso não eliminaria o pecado, mas eliminaria aquela raça humana que estava contaminada com o pecado. Depois que passa o dilúvio, Noé sai da arca com sua família, mas o pecado continuou na terra. Todos sabem que Noé pecou, e todos aqueles que veio depois dele também pecou. Por isso que foi preciso Deus dar seu único filho para morrer por nós. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É somente por ele que é possível retirar o pecado do mundo. É somente por Jesus Cristo que é possível tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É somente por ele. Os 7 dias que Noé fica dentro da arca é algo que o Senhor Deus me deu uma revelação enquanto eu estava estudando esse texto. Ele fica dentro da arca durante 7 dias antes de começar o dilúvio. Isso nos faz lembrar dos 7 anos da bodas do Cordeiro. Quando nós sermos arrebatados por Cristo Jesus, o mundo não vai perceber. E quando estivermos no céu com Cristo, o mundo estará passando pela grande tribulação aqui na terra. E nós estaremos cantando Hosana nas alturas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há cerca de 15 para 17 anos de idade, eu
de 15 para 17 anos de idade, eu tive 3 sonhos. Sonhos estes que foram muito reais. Eu ainda morava com os meus pais e eu fui deitar e eu acordei, isso já era de madrugada. Eu acordei no sonho, era de madrugada e eu fui até a porta da cozinha. A porta da cozinha estava aberta e na porta da cozinha tinha um batente mais ou menos de uns 30, 40 centímetros de altura. E eu saí ali e olhei para fora. De repente eu avistei uma árvore. Esta árvore, ela já havia sido cortada no momento desse sonho. Antes de eu ter esse sonho, meu pai já havia cortado esta árvore ali. Mas ela estava ali. É como se eu tivesse voltado para o passado. Eu olhei para o céu e eu vi fumaça. E quando eu olhei para as fumaças, eu vi faíscas de brasa. Quando eu olhei para o chão, eu vi que no chão estava incendiado de fogo. Da onde eu estava, eu desci e fui caminhando, mas esse fogo não me queimava. E eu tentei, de alguma forma, conseguir avistar os céus, porque havia muita fumaça. Até que eu consegui ver um azul escuro e uma estrela bem pequenininha. Naquele momento caiu a ficha para mim, que Jesus Cristo tinha voltado e eu tinha ficado. Isso é o que veio na minha mente naquele sonho. Parecia ser tão real quanto eu estar aqui hoje pregando para essa igreja. E naquele momento, eu dei 3 saltos. Era como se eu estivesse na terra da lua, com a gravidade da terra da lua. Eu pulei 3 vezes para ver se eu conseguia pegar um impulso e conseguir chegar até o céu. Mas eu não consegui. Nisso eu acordei, assustado, desesperado, e dobrei o meu joelho no chão, falei com Deus, porque eu sempre fui instruído pelos meus pais que quando você tiver um sonho que você não entender, que ficar confuso, dobra o joelho, fala com Deus, pede para repreender se é algo ruim, porque nós não sabemos. E depois, ficou uma semana, e pensa na pessoa que ficou crente, irmão, fui eu. A pessoa que ficou crente nessa semana fui eu. Todo dia orando, consagrando, mas passou os dias e eu acabei esquecendo desse sonho. Mas depois eu tive outro sonho. Eu trabalhava em uma oficina de moto, e nesse sonho eu estava dentro dessa oficina de moto, estava ali na banca, ajeitando algumas chaves, mexendo com algumas coisas, quando de repente eu escuto um estrondo, como uma trovoada. Eu olho para trás e eu vou até a porta daquela oficina, que era um portão grande, de grade, só que esse portão estava aberto. Eu olho para o horizonte e eu avistava, o céu estava vermelho, vindo na minha direção, como se o sol estivesse vindo para a terra. E da feita que aquela luz vinha, tudo pegava fogo também. Daqui para frente eu só tenho alguns reflexos desse sonho aqui, desse momento. Que Deus me perdoe se eu contar algo aqui que não estava nesse momento ali do sonho. Mas eu entendi que o Senhor tinha me dado uma segunda oportunidade, e eu tinha desfeito desta oportunidade, e Cristo voltou e eu tinha ficado. Esse era o meu pensamento. E de repente eu apareci no meio de algumas pessoas com vestes do tempo de Jesus. Depois disso eu apareci dentro de um ônibus e eu pregava com uma unção, com uma autoridade, mas ninguém me ouvia. Era como se eu não estivesse ali. As pessoas não me viam. Porque eu havia aprendido com a minha mãe que após o arrebatamento da igreja ainda terá a volta de Cristo, porque haverá um tempo de tribulação, a grande tribulação. E eu tinha isso em mente naquele sonho. Aí eu falei, não, agora eu quero minha segunda oportunidade. E eu clamava e pedia, Deus, me dê só mais uma chance. O Senhor me deu uma, eu desperdicei, mas me dá só mais uma chance. Eu acordei assustado, de novo ajoelhei, orei, falei com Deus. E passados dias eu tornei a ter esse mesmo sonho, com os mesmos detalhes. Eu fui conversar com o pastor e o pastor falou comigo, olha, toma cuidado, porque pode ser algo que você está fazendo de errado, pode ser algo que pode atrapalhar a sua salvação se Cristo Jesus voltar. Mas eu fiz uma examinação em mim mesmo e não consegui encontrar algo tão grave. É claro que eu sabia das minhas falhas, dos meus erros, mas eu não via algo tão grave assim. Resumindo, eu não sei por que eu tive esse sonho. Talvez esse sonho, junto com a palavra de Deus, possa falar ao seu coração nessa noite. Mas de uma coisa eu sei, Jesus Cristo está voltando. Disso eu posso ter certeza.
Disso eu posso te dar certeza, que Jesus Cristo está voltando. Se aquele sonho fosse realidade, hoje eu não estaria aqui ministrando a palavra de Deus. Se aquele sonho fosse realidade, você não estaria aqui assentado ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe talvez você estaria nos céus, ou você estaria aqui na terra para a grande tribulação. E se Jesus voltar nesta noite, onde você vai estar nos próximos minutos, nos próximos segundos, nas próximas horas? Onde é que você vai estar? Eu te pergunto, e peço para que você responda para você mesmo: onde é que você vai estar, se Cristo Jesus arrebatar a igreja aqui nessa noite? E como já dizia o pastor Marcos Feliciano, se daqui dentro só 2 subirem, eu sou o primeiro, quem é o segundo e vem aí? Glória a Deus, aleluia. Só para finalizar aqui, meus irmãos, Jesus ele usa a ilustração da noite, do ladrão da noite que vem roubar a casa do pai de família. Fato é que ninguém deseja ser roubado. Mas Jesus aqui, quando ele fala acerca do ladrão, Jesus não está se referindo como ladrão. Porque o ladrão, ele não te fala que qualquer momento ele pode roubar a sua casa, ele não avisa. Pode ser até seu amigo, mas você não sabe. Mas diferente, Jesus, ele não deixa dias marcados, mas Jesus Cristo deixa sinais. Ele deixou alertas para nós, da volta dele, do arrebatamento da igreja. Então nós precisamos estar despertos, apercebidos, precisamos estar vigilantes. Por isso que Cristo vai dizer, no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se nessa noite, como está a sua vida diante de Deus. Como está a sua vida na presença de Deus? Precisa melhorar alguma coisa? Precisa mudar alguma coisa? Precisa ser restaurado alguma coisa? Eu não sei, mas Jesus Cristo sabe. E eu te convido a colocar sobre os pés nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Fale para Deus o que precisa ser mudado. O que Jesus Cristo precisa mudar na sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida. Eu não conheço o seu interior. Eu não conheço a sua comunhão dentro da sua casa. Eu não conheço como é a sua vida junto com a sua família. Mas Jesus Cristo sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Noé entrou na arca, porque Noé era fiel ao Senhor. E por causa da obediência, por causa da fidelidade de Noé com Deus, foi salvo Noé e a sua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A sua casa será salva, porque você é fiel ao Senhor. Você serve a Cristo. Pai, nessa noite, Jesus querido, eu te agradeço, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade de ministrar a Tua palavra à Tua igreja. A Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra foi dita aqui nessa noite. Um alerta para a Tua igreja, para os Teus servos, Senhor, para que nós possamos examinar-nos a nós mesmos e ver como está a nossa vida diante do Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Eu venho te pedir, ó Espírito Santo, que onde tem alguém, meu Pai, que precisa restaurar a sua vida espiritual com Deus, a sua comunhão com Deus, que o Senhor possa neste momento visitar os corações e trazer restauração, trazer um novo avivamento, Senhor, trazer uma nova transformação, trazer um revestimento, Senhor, na vida daqueles que necessitam. Aleluia, Jesus. Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos.
Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra que nós ouvimos?